Olá, você, meu amigo, minha amiga que acompanha a gente aqui no canal da agência MTV. Hoje é o dia 21 de agosto de 2021. Meu nome é Eric Santana, eu sou repórter aqui da agência e eu tenho uma notícia para você. Os Estados Unidos precisam de mão de obra em diversos setores da sua cadeia produtiva. A pandemia está aí parecendo que vai terminar e a mão de obra nos Estados Unidos está cada vez mais valorizada e os vistos H2A voltaram a ser emitidos. Os Estados Unidos, nesse verão, lá no hemisfério norte, precisam de mão de obra. Na descrição desse vídeo, a gente vai colocar aqui uma matéria do começo do mês de agosto do New York Times, falando da necessidade de mão de obra. O pessoal está desesperado por gente para trabalhar nessa retomada da economia americana. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o visto H2A. Esse visto para trabalhadores do setor agrícola que pretendem trabalhar nas fazendas dos Estados Unidos. Tem muita gente aqui no Brasil que quer uma oportunidade nessas fazendas, tem muita gente que quer ir ganhar em dólar, tem muita gente que quer conhecer uma nova cultura aqui no país e a agência MTV vem trazer mais informações sobre esse visto H2A para as pessoas interessadas em ir morar e trabalhar fora do país. Para falar sobre esse assunto, nós encontramos uma das primeiras pessoas neste ano de 2021 aqui no Brasil que conseguiu o visto H2A. Não foi pela agência MTV, mas foi uma das primeiras pessoas que traçou, que trilhou uma verdadeira odisseia para conseguir o visto, mas que está hoje no estado do Minnesota, no norte dos Estados Unidos, trabalhando numa fazenda com o visto e está tudo em ordem com ele. O nome dele é Elias Júnior Siqueira, esse paranaense da cidade de Tabagi, no interior do Paraná, que fala... Tibagi. Oi? Tibagi, no interior do Paraná, que fala conosco, esse cara de 28 anos de idade, que tem uma experiência fantástica em trabalho nos Estados Unidos. Nós encontramos ele, um dos primeiros nessa temporada a conseguir esse tipo de visto, e a gente vai bater um papo com ele para saber exatamente qual foi o processo que ele estabeleceu para conseguir esse visto, e também sobre as instalações que ele vive nos Estados Unidos, sobre a rotina de trabalho, sobre a experiência que ele está tendo com o inglês, sobre os companheiros de trabalho que ele está tendo aí nessa experiência nos Estados Unidos. Fique com a gente. Meu nome é Eric Santana e nós vamos conversar com uma das poucas pessoas que conseguiram o visto H2A e a agência MTV trabalha muito para que muitas pessoas tenham essa oportunidade de trabalhar fora do país com tudo regularizado, assim como o nosso amigo Elias Siqueira. Elias Júnior Siqueira ou Elias Siqueira Júnior? Tudo bem com você, meu caro? Tudo bem, Eric, tudo certo. Com você, tudo certo também? Tudo certo. Aqui eu estou falando de Guaxupé, sul de Minas Gerais, falando diretamente com Elias, que está no estado de Minnesota, mais precisamente na cidade de Biju. Minnesota fica lá no norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, uma região que tem muitos lagos, e se não me engano, o nome Minnesota significa mini de água e sota de cor da água. É uma referência à língua Sioux, dos índios Sioux. Eu sou cultura também, meu amigo. Aqui no Brasil a gente tem muitos nomes ligados à cultura indígena, dos nossos índios, Tupi-Guarani, etc. Lá nos Estados Unidos tem muita coisa ligada aos índios Sioux. Bom, mas Elias Júnior, paranaense, como você foi parar nos Estados Unidos através do visto H2A? Rapaz, a minha história, eu não sei se eu posso contar rapidinho, para o pessoal entender. Ano 2019, eu terminei meu curso de graduação de agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, e eu fui aprovado para um intercâmbio nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio State University, e nesse programa, supostamente, eu iria passar um tempo numa fazenda. Eu já tinha o visto em dezembro, tudo certinho. Chegou a pandemia, eu, infelizmente, não viajei. Eu viajei só em maio, novamente. Quando eu cheguei aqui, a fronteira fechou. Eu cheguei 3 dias antes da fronteira fechar, quase não entrei. E daí, eu desempenhei um bom trabalho na fazenda e recebi uma oferta de
emprego. Daí, nesse ano, eu tive que voltar para o Brasil, ano passado, 2020, e precisava voltar para os Estados Unidos com visto H2A. Mas a embaixada no Brasil, neste ano, até o presente momento, hoje, dia 20, né, 21, ela não está emitindo visto de trabalho. Então, eu tentei pedir o visto emergencial, eles negaram, e eu tive uma oportunidade de ir para o Chile. No Chile, fiquei 54 dias lá. Cheguei no Chile no dia 4 de abril. No dia 5 de abril, minha entrevista no consulado foi cancelada devido ao número de casos muito alto naquela época, na pandemia, lá no Chile. Eu fui restabelecer minha entrevista lá no final do mês de abril, para o dia 24 de maio. Eu fiquei 54 dias no Chile, daí que eu consegui chegar. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, se não me engano, dia 29 de maio. Supostamente era para estar... O meu contrato de trabalho começou no dia 1º de março, mas eu cheguei muito atrasado. Eu perdi a época do plantio. O ano passado, a mesma coisa aconteceu. Eu perdi o plantio. Os 2 momentos que eu vim para os Estados Unidos, eu perdi essa parte. Eu cheguei aqui, as culturas já estavam em fase de crescimento e estava na época de pulverizações. Entendi. Maravilha. Então, você teve que sair do Paraná e ir para Santiago, no Chile, para homologar esse visto H2A. Sim, eu tive que ir porque eu fui no dia 4 de abril, eu me lembro muito bem, foi no dia da Páscoa, né? Porque no dia 5 de abril a fronteira fechou e ninguém mais entrava. Então eu acredito que eu fui um dos últimos brasileiros que conseguiram entrar no Chile nesse dia. Porque nas 5 horas da manhã do dia seguinte a fronteira estava fechada. Quem entrasse depois não poderia entrar. E quando eu cheguei lá, eu tive que ficar no hotel sanitário, que não poderia sair do hotel. E eu estava assistindo algumas coisas da CNN e estava muita gente sendo deportada. Porque para chegar no Chile, você teria que provar que você tinha o seguro do Covid, que cobrisse o Covid. Você tinha que ter um hotel reservado. Se você não tivesse hotel, eles te deportariam. Então, teve muita gente que não conseguiu vaga no hotel. Esse hotel transitório era obrigatório por 5 dias. Caramba! Então, teve algumas pessoas que foram deportadas devido a essa pandemia aí. Entendi, maravilha. Agora me conta, lá no consulado americano do Chile, como foi? Tinham muitos brasileiros? Como foi o processo para a sua entrevista e para conseguir a homologação do visto? Então, tinha mais ou menos uns 90 brasileiros. Eu falo isso porque os brasileiros que estavam lá, a gente fez um grupo de brasileiros só quem realmente estava lá mesmo no Chile. A gente colocou alguns critérios nesse grupo de WhatsApp que tinha que provar que estava lá, com carimbo no passaporte e algum documento do negócio do Ministério da Saúde para a pessoa que estava lá. Então, nesse grupo tinha em torno de 90 pessoas. Nossa. A maioria das pessoas era com o visto F, que é o visto de estudante. Grande parte desses Fs acho que a maior parte era para curso de inglês, e uma pouca, digamos, número menor era para estudante de mestrado, doutorado, college, graduação. Mas grande parte era estudante. E tinha eu que estava com H2A, tinha mais umas pessoas que estavam com visto H2A, no máximo mais 5 pessoas, tinha uma pessoa que estava com H1B, não, H1A, não, H1B, é um outro tipo de visto também, e visto L, então era só brasileiro que estava lá. Lá no consulado foi muito tranquilo para mim, depois que eles remarcaram minha entrevista, marcaram para o dia 24 de maio. A minha entrevista foi super tranquila, não sei se durou 3 minutos da gente consular, me falando o que realmente eu ia fazer nos Estados Unidos, qual era a minha experiência, porque eu já tinha uma petição aprovada, então era muito fácil. E lá, como eu sou brasileiro... No momento da entrevista, você já tinha a documentação? Que documentação eles pediram? Rapaz, a documentação que eles pediram para mim foi meu passaporte e um documento da Labor Certification. É uma petição que foi aprovado. Eu tenho esse documento aqui, não sei se você interessa mostrar. Esse aqui eu tenho. É um documento simples que tem um número ali. Aquele número ali mostra que foi aprovado. Não pediram contrato de trabalho, eu tinha todos esses documentos. Só pediram um documento, o visto e esse documento. E no meu caso, porque eu
fui intercambista no ano passado, eles me pediram um do que eu já tinha conseguido aqui nos Estados Unidos. Mas esse é meu caso. E, supostamente eu não poderia voltar para os Estados Unidos menos de 2 anos. Mas eu já tinha uma aprovação ano passado deles pedirem esse documento. Então, no seu caso, pediram o passaporte. E qual é o nome desse outro documento que pediram? O documento que, especialmente para mim? É? O waiver. Esse é por causa do visto J1. Tá. Do ano passado, eu tinha uma barreira que não poderia voltar para os Estados Unidos antes de 2 anos. Eu tinha que permanecer no Brasil porque a minha formação era de interesse nacional do Brasil, mas eu consegui uma liberação do governo brasileiro e americano ano passado já. E era só isso. Tá. Ela só olhou e o documento. Você tinha o contrato de trabalho, você tinha o passaporte, a solicitação americana do seu ingresso, né? Então, para mim foi muito fácil, né? Foi o passaporte, o documento da petição aprovada, que é do trabalho, e esse waiver, 3 documentos. Legal. E lá a entrevista foi em inglês, foi muito rápido, como foi? No meu caso, foi em inglês porque eu não falo espanhol, falo muito ruim espanhol, e como eu já tive uma experiência nos Estados Unidos, eu consigo me comunicar bem em inglês. A entrevista foi super tranquila, a agente consular foi simpática, tal, perguntou quanto tempo eu queria ficar aqui, supostamente, as minhas atividades. Mas eu sei que minha entrevista não durou, assim, no máximo 3 minutos com essa gente. Lá eu tive que pagar uma taxa consular, porque o Brasil não tem um acordo internacional com os Estados Unidos. Então, pessoas que são oriundas do Brasil, ela tem que pagar $100, independente da embaixada que ela vá, para esse tipo de visto. Entendi. $100. Então, foi $100. Mesmo porque o Chile, me parece, você tinha falado anteriormente, o Chile, o chileno não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, alguma coisa assim. O chileno realmente não precisa, que nem o brasileiro ele precisa do visto de turista, o chileno já não precisa. Então, a pessoa que realmente vem para o Chile, vem para os Estados Unidos, que é o chileno, para passeio, ele não tira visto de turismo, que é o B1. Eu lembrei o nome da taxa, taxa de reciprocidade. Tá. Entendi. $100. $100. Muito bem. Tinha muitos brasileiros lá, você falou que eram mais de 90. Muita gente com o pedido do visto H2A não conseguiu? Como foi? Não, todos os vistos que eu sei do H2A foram aprovados, todos. Eram 5 pessoas. Agora, muita gente que estava com visto F1 e algumas pessoas acabaram sendo reprovadas no F1. Que o visto F1, ela permite a pessoa ou fazer uma faculdade, que é a graduação, mestrado, doutorado. Esses, normalmente, eu vi sendo aprovado. E pessoas que vêm fazer curso de inglês. Então, a pessoa que realmente veio fazer curso de inglês, ela tem que provar uma renda. Já é burocrático porque não tem uma ligação direta com o país, né? Eles têm medo que a pessoa venha para cá, para os Estados Unidos, e use o curso de inglês como uma forma de ganhar dinheiro. Tipo, a pessoa que faz inglês, ela normalmente trabalha nos Estados Unidos, e não deveria. E eles têm medo que a pessoa se torne ilegal. Então, muitas pessoas com visto F1, não vou dizer grande parte, mas uma população expressiva ali, eu vi sendo reprovada. Entendi. Cerca de uns 10% do F1. Entendi. Então, a gente pode dizer que nessa temporada você é um dos primeiros, se não o primeiro, ali na fila desses 5 brasileiros a conseguir esse visto H2A, correto? Nesse ano dá para dizer que sim, porque como a Embaixada do Brasil está fechada, a Embaixada Americana no Brasil está fechada e poucos brasileiros conseguiram ingressar no Chile, né? Foi um número muito pequeno naquela época que eu estava ali. Eu sou um dos primeiros. Não vou dizer que eu sou o primeiro, porque é difícil dizer isso, mas eu sou um dos primeiros no ano 2021, vindo do Brasil, consegui entrar aqui nos Estados Unidos com visto H2A, devido às restrições da pandemia. Maravilha, muito bem. Meu nome é Eric Santana, estamos falando com um dos primeiros trabalhadores a conseguir o visto H2A, se não o primeiro nessa temporada para ir trabalhar no setor agrícola nos Estados Unidos. Muito bem, a gente sabe que você é do interior do Paraná, né? Engenheiro agrônomo, né? Tem uma especialização aí, uma graduação de nível superior
já tinha uma experiência, uma passagem pelos Estados Unidos, e aí esse ano tinha que voltar, porque tinha uma oferta de trabalho, uma boa oferta de trabalho, por ter executado um bom trabalho no ano anterior, e aí teve que ir para o Chile, no consulado chileno, no consulado americano em Santiago, no Chile, para conseguir esse visto. Conseguiu, chegou em maio, perdeu a época do plantio, mas está trabalhando na cidade de Biju, no estado do Minnesota. O que exatamente você faz aí? Eric, aqui as fazendas, elas normalmente são grandes. A fazenda que eu estou em torno de 5.000 hectares. Ela tem uma parte dela. É uma fazenda pequena em relação, tem fazenda muito grande. E americano, aqui que eu vou te dizer, eles não gostam de contratar mão de obra, porque é muito caro para eles nessa parte. E essas fazendas meio pequenas, meio familiar. Você tem fazenda aqui muito grande que precisa mão de obra e estão precisando de gente. Tem fazenda aqui que eu acho que não conseguiu plantar esse ano. Mas essa fazenda que eu tô aqui, ela é uma fazenda relativamente pequena, para mim é grande, claro, 5.000 hectares. Só que, eu que nem te falei, aqui eu sou o único empregado que fora da família. Aqui eu faço de tudo, rapaz. Eu trabalho muito com manutenção de máquina, trabalho todo dia com manutenção, trabalho com carreta, carregando, descarregando, tira do silo, vai para o elevator na cidadezinha normal. Toda cidadezinha normalmente tem um elevator, o elevator é onde que normalmente a gente descarrega a produção e ela é escoada via trem. Então, as atividades aqui são inúmeras. Trabalho com trator, manutenção, sou operador de máquina. Tudo que você possa imaginar numa fazenda a gente tem que fazer. E às vezes, depende da época, não tem muito horário para começar nem para terminar. Às vezes começa às 6 da manhã, vai até às 10. Depende das condições climáticas, porque a janela de plantio aqui é muito curta, né? Eu perdi essa parte aqui, mas a janela de plantio até a colheita se estabelecer, ela é muito curta. A gente pode usar só o verão na fazenda. Então, no verão, você tem que trabalhar muito, porque no inverno não tem o que fazer. Tanto que no inverno, eu nem fico aqui, eu tenho que voltar, porque não tem o que fazer no inverno. Tá? O que se planta aí na fazenda? Rapaz, aqui é cultivado trigo, milho e soja. Em 5.000 hectares, isso dá uma produção bem grande até. Dá. É boa a produção aqui da fazenda, a produtividade que é boa, tal, e dá muito serviço, né, também. Só que aqui no norte, diferente do Brasil, aqui dificilmente a gente entra com aplicação de fungicida e inseticida. Certo. É uma aplicação a menos. Normalmente 2 vezes com herbicida é o suficiente. Mas no Brasil você tem que entrar com fungicida, daqui a pouco você tem que entrar com inseticida, depois você volta com fungicida novamente, por causa que é um país tropical. Aqui no norte, devido ao forte inverno, ela, como que eu posso te falar? Ela controla a população de esporos, de fungo, a população de insetos, então isso facilita no manejo da cultura. Estamos dando uma aula de agronomia aqui com o senhor Elias Siqueira Júnior. Mas é o seguinte, voltando ao aspecto do trabalho, qual é o seu alojamento, o apartamento que você mora aí, a empresa te dá esse suporte, como é? Então, eu moro num apartamento, tem 2 quartos. Hoje eu tenho um parceiro de alojamento, é o neto do dono da fazenda. A empresa dá tudo, ela dá a casa para morar, ela não pode cobrar, ela tem que dar um número de horas mínimo, por mais que não trabalhe, ele tem um número de horas mínimo. Isso varia, eu acho que acredito em todos os estados. Também, o que eu posso falar? O estado de Minnesota, aqui, o salário mínimo está em torno de $14. Então, eu trabalho por hora, aqui esse é o salário mínimo. Caso eu trabalhe a mais que 48 horas, eu ganho 1,5 vezes o salário mínimo, ou o salário que tem no contrato meu, né? Que é o overtime, é hora extra. Mas, e se caso não trabalhar, a empresa tem que pagar 75% das horas da semana que foi contratada. Porque eu estou aqui, estou disponível para trabalho. Se não tiver nada para fazer, pelo menos 36 horas ele tem que me pagar.
E para isso é bom porque a gente consegue ter uma base mais ou menos quanto que a gente ganha, para quem está com H2A. Tá. Bacana. Esse é o alojamento que você está aí? Uhum, é o alojamento que eu estou aqui. Você pode virar um pouco Tem a câmera cama. para o pessoal dar uma olhada? Ou está muito Ah, bagunçado aí? sim. Não, tá. Ó, tem cama, tudo da fazenda. Não tem nada meu aqui. Só roupa. Legal. Bacana. Tudo. Geladeira, TV, tudo. Eu não jogo. Bacana, Não dá maravilha. tempo, né? Maravilha. Me diga o seguinte, você conhece trabalhadores de outras fazendas por aí ou não? Não conheço. Porque normalmente, cara, eu vou te falar aqui uma coisa, Eric, que eu fico muito aqui na fazenda. Às vezes eu trabalho demais e eu não tenho tempo de sair. Quando eu pego uma folga, eu também faço pós-graduação, eu tenho que dar uma estudada também. Eu não fico saindo mais, eu não conheço em relação às outras fazendas aqui. O que eu conheço é que quando são fazendas que são organizadas. Na forma aqui nos Estados Unidos, mais de 65% das fazendas têm silo de armazenamento próprio. Então, eles conseguem, nessa parte, guardar o produto e vender as commodities num preço mais alto, né? No Brasil, não sei se dá 5%, 5,5% de armazenamento. Então, todas as fazendas aqui vai ter um silo de armazenamento. Pelo Entendi. menos um. Normalmente tem mais. Tá, entendi. Agora, e o pessoal que você já teve contato na sua ida anterior, é, em outras fazendas também, você teve esse contato com outros funcionários, outros trabalhadores? Não, infelizmente não tive contato com outros funcionários de outras fazendas. Tá. E esse pessoal que conseguiu o visto H2A, você continua mantendo contato ou não? Não, esse pessoal que conseguiu H2A, que estava lá no Chile comigo, foram duas pessoas que iriam para a colheita de frutas em Nebraska, alguma coisa assim. Mas era um contrato que iria ficar até dezembro e ia voltar para o Brasil. Tá, beleza. Então, a pessoa que quer o H2A, basicamente, qual é o processo que ele tem que passar, né? A gente sabe que você, através da faculdade, desse intercâmbio que você fez, não foi com a agência MTV, com a gente aqui, mas você teve essa oportunidade, né, de conseguir esse visto. E quais etapas que você teve que passar? Teve que pegar a carta do empregador e ir para o consulado, como foi? O visto H2A, de maneira geral, ele é muito simples, porque o governo não limita o número de visto que é emitido durante o ano, e aqui nos Estados Unidos, provavelmente é conhecimento da agência, aqui falta mão de obra em relação à fazenda. Sim. Então, o governo não limita esse número de vistos. Tem que ser feito. O fazendeiro tem que entrar fazer uma petição na alguma coisa assim, fazer uma certificação no Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, provando que o fazendeiro tentou contratar um americano naquela vaga, pelo menos, acho que uns 30, 90, eu não sei a regra, mas tem isso. Tem que divulgar em jornal, divulgar em alguma coisa, ele tem que mostrar que tentou contratar um americano. Certo. Mas os americanos não vão nessas vagas, entendeu? Mas tem uma regra. Porque o americano ele tem um padrão padrão de vida diferente da nossa. Para ele, talvez não seja interessante ganhar 14, 15 dólares a hora. Talvez ele consiga ganhar mais. E quando o americano assume uma vaga, normalmente às vezes ele nem fica. Então, dificilmente ele vai atrás. Então, o processo é simples. O fazendeiro contrata contrata uma empresa, ou realmente ele entra com esse processo, se não me engano, fica em Chicago, na Labor, que é o Ministério do Trabalho, provando que ele tentou contratar uma pessoa, um americano, fazendo divulgação em jornal e rádio, tem que mostrar que ele fez isso, e se caso não é preenchido, normalmente é aprovado. Vão verificar ali os documentos da fazenda, mas é muito simples. Depois de aprovado, leva em torno de 90 dias essa documentação e daí ele entra, se não me engano, com um processo na USCIS, que é a Agência de Imigração dos Estados Unidos. Também é aprovado, porque já foi aprovado anteriormente, então é simples.
É um processo que demora mais ou menos uns 90 dias para aprovação da lei, para aprovação desses documentos que eu te falei. E aí ele faz essa petição, provou que não consegue contratar ninguém da região, nenhum americano, e aí ele vai atrás da mão de obra onde tem. Aí vai através desses convênios entre universidades, agências de intercâmbio como a MTV, para achar a mão de obra. Depois que ele acha, faz uma entrevista, né? Faz uma entrevista com a pessoa, com o interessado na vaga, no caso um brasileiro, e aí o brasileiro tem que fazer o que exatamente para conseguir o visto? Depois desse processo, né, de aprovado a petição laboral, aprovado na agência de imigração e também, claro, aprovado o brasileiro ou a pessoa, independente do país que for vir trabalhar aqui, só tem que marcar uma entrevista na embaixada americana e levar os documentos que é enviado para ele, pode ser uma cópia via e-mail, não precisa ser original, e fazer a entrevista. É muito fácil conseguir. O mais difícil, na minha opinião, essa é a minha opinião, é difícil a pessoa conseguir o contato. Claro, estiverando com a agência de vocês, ou que nem no meu caso, ano passado, eu não tinha contato com ninguém nos Estados Unidos, jamais pensaria que eu iria trabalhar nos Estados Unidos e fazer intercâmbio. Eu fui para uma universidade. A universidade, ela não te dá amparo para trabalho, mas te dá uma experiência de intercâmbio por um tempo determinado, onde que eu pude desenvolver minhas atividades e receber uma oferta de emprego. Então, se a pessoa procurar uma universidade, se ela, claro, ela tem que estar estudando também, ou a pessoa que realmente tem experiência, procurar uma agência que faz essas coisas, que faça um meio de campo, facilita. Porque, não, o meu ponto de vista, é o mais difícil você ter o contato, né? Você precisa de um intermediário que tenha o contato. Porque é muito simples. Porque os americanos precisam de mão de obra. Está com problema de falta de mão de obra. Não só nas fazendas, mão de obra geral. Hoje, devido à crise do Covid, também o auxílio financeiro do governo, tem muitas pessoas que não estão trabalhando pelo salário que trabalhava antes do Covid. Hoje, os Estados Unidos estão sofrendo uma crise. Tanto que o governo, não sei se é de conhecimento teu ou da agência, está passando umas leis que ele quer, que dia 15 de setembro vai ser votado mais uma nova lei, que ele quer legalizar, acho que uns 5, 6 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos, porque não estão conseguindo achar farm workers, a pessoa que trabalha em fazenda, não estão conseguindo achar para trabalhos essenciais. Os americanos não querem trabalhar. Depois da pandemia mostrou isso e o que acontece? Os americanos, falando em relação ao nosso assunto aqui, as fazendas, elas vão atrás de brasileiros, normalmente elas vão atrás de pessoas também que estão na África do Sul, devido ao inglês, a pessoa fala inglês, tem muita sul-africana nessa região, até onde eu sei, porque eles não querem trabalhar, o americano não quer trabalhar em fazenda, porque a fazenda não tem horário fixo. Não tem. Americano, pelo menos que eu... E essa conversa que eu tive com meu patrão, eles querem um horário, tipo, das 8 às 5, trabalho limpo, entendeu? E fazenda não tem isso. Fazenda, às vezes, demanda mais, porque é uma empresa a céu aberto e você precisa, às vezes, colher antes, plantar, não tem hora para parar. Então, os Estados Unidos hoje está sofrendo com falta de mão de obra. Seja ela em fazenda, seja ela em serviços essenciais. Sim, entendi, perfeito. Mas aí a pessoa que quer se candidatar tem que saber disso, né? Seja aqui no Brasil, ela quer se candidatar a uma vaga, ela tem que saber, olha, salário mínimo, $14 por hora, tem uma carga de trabalho no mínimo de 36 horas, que é 75% daquilo que se paga ou se pretende pagar, né? E que vai ter essa rotina. É uma empresa a céu aberto, como você disse, e que vai ter essa rotina. Uma hora vai ter trabalho, outra hora não. Por exemplo, hoje é um sábado, você não está trabalhando porque está chovendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje não estou trabalhando porque, devido às condições de chuva que deu, estava seco aqui, ontem começou a chover, hoje está chovendo um pouco, não muito, né, mas choveu muito ontem, daí dificulta a gente ir para o campo, e a gente fez manutenção essa semana, então a gente está sossegado em relação às máquinas novamente, já está pronto para
próxima colheita, que a gente estava colhendo trigo esses dias aqui, máximo um mês, depende, vai entrar na colheita da soja. Rapaz, o salário mínimo é tabelado pelo estado. Cada estado tem seu salário mínimo. Tem estado que vai ter $11, tem estado que vai ter $17. E tem pessoas, às vezes, que estão pagando mais que o salário mínimo e não estão encontrando o trabalhador. Se não me engano, tinha um estado com salário mínimo, eu não lembro de cabeça, acho que era Iowa, que é um estado republicano, estava pagando $14, que é o salário mínimo, as pessoas estavam pagando $18 a hora, mais do salário mínimo, e não estava aparecendo gente para... Não aparece. Hoje, os Estados Unidos está sofrendo uma crise de falta de mão de obra muito grande. Bacana. Muito grande. Entendi. Maravilha. Você está falando desse caso de Iowa, que fica mais ao centro dos Estados Unidos, também é um estado agrícola, tem muitas fazendas lá, principalmente de soja e milho, né? E que precisa de mão de obra, né? Chega a pagar $18 a hora e não consegue. Então, não consegue. Quanto tempo exatamente você pode ficar nos Estados Unidos com o visto H2A? Então, o visto H2A, ele permite, claro que o patrão renovando o teu contrato de trabalho, ele permite que você fique 3 anos sem sair do país. Após 3 anos sem você sair, você obrigatoriamente tem que sair dos Estados Unidos por pelo menos 90 dias. E você pode retornar. Se caso o patrão não renovar, você pode sair e voltar todo ano. Só que se ele renovar, ele tem que pagar as 36 horas lá. Talvez para o patrão não seja vantajoso renovar devido a isso. Só que o visto H2A, ele é um visto de trabalho sazonal, tem meio e fim, mas ele também tem alguns benefícios. Ele não tem um benefício é que a fazenda ela tem que dar toda a estrutura para o trabalhador, seja casa, carro. Carro não é necessariamente ela obrigatória dar, mas ela tem que dar um meio de locomoção que leve o empregador comprar os mantimentos. E o supermercado, pelo menos 2 vezes na semana, se caso ele não der um carro. O custo dele, tem que pagar o transporte e de volta, tem que pagar as taxas de visto. Então, esses são alguns dos benefícios. O empregado não gasta nada com transporte nessa parte. Quando chegar, será reembolsado. A desvantagem desse visto é que ela não contribui para a aposentadoria dos Estados Unidos, porque ele é um visto de trabalho temporário. Ela não é um visto de uma pessoa residente que vai se tornar imigrante. Então, se a pessoa trabalhar 30 anos com esse visto aqui e ela querer imigrar depois, achar um caminho e morar nos Estados Unidos, talvez esses 30 anos que ela trabalhou em sistema aqui, ela será como perdido o tempo de contribuição, porque o empregador não contribui com acho que é Medicare e o Social Security aqui, porque é um visto temporário. Só que lembrando, esse visto temporário, ele te dá uma vantagem de você estar ganhando em dólar, que nem no meu caso, eu estou ganhando em dólar, eu estou aprimorando o inglês. É claro que eu não quero ficar aqui para sempre nessa fazenda, eu tenho outros planos para minha vida, mas é uma oportunidade de eu ganhar aqui. Hoje, pela cotação de hoje, $1 são R$5. Eu jamais ia ganhar do que eu estou ganhando aqui se eu estivesse no Brasil. Jamais. Iniciando a minha carreira, não ia ganhar. Só que me dá uma outra experiência, né? Me dá um trabalho aqui, uma experiência nos Estados Unidos, como um país fortemente agrícola. O meu currículo é muito bom e estou praticando inglês diariamente. Talvez eu leve um pouco mais de tempo para me ter um inglês fluente. Então, para mim, é muito vantajoso nessa parte. Como eu falei, eu não quero ficar tempo aqui, eu pretendo, tenho outros planos para mim. E agora, nesse exato momento da minha vida, é o melhor lugar que eu poderia estar, e é aqui, com o visto H2A. Então, só para ressaltar, tem que ver os objetivos das pessoas, né? Claro. Eu recomendo o visto H2A porque é uma oportunidade de você entrar nos Estados Unidos. Depois que você está aqui, as portas vão se abrindo ao longo do tempo. Entendi. Maravilha. Agora, me diga, quanto ao inglês, você falou do inglês. Você já tinha uma experiência, já estudava inglês antes aqui no Brasil? Como foi isso para você? Eu tinha inglês
básico. Eu consegui temporada aqui, meu inglês evoluiu. Hoje eu estou no inglês intermediário. Eu não sou inglês avançado nem fluente, mas eu tinha um inglês básico para vir para cá. Eu consegui me comunicar. Vou dar uma cortadinha. Você tinha um inglês básico lá da escola, do colégio, da faculdade? Isso. Aí nesse primeiro intercâmbio que você fez, desculpe, você conseguiu aprimorar um pouco o seu inglês, foi para o intermediário, e agora você continua estudando inglês ou não? Eu continuo estudando inglês. Legal. Porque eu vou te falar o que, mas eu uso tudo de inglês e depende da oferta de trabalho. Futuramente eu possa ter lá na frente vai me exigir inglês e talvez vai me exigir um inglês fluente. Então, melhor se preparar do que quando chegar lá, preciso estudar. Daí, quando chegar nesse momento e não tiver inglês, eu perco a oportunidade. Então, é melhor se preparando agora. Eu continuo estudando inglês. E no seu caso, ainda é inglês técnico, você trabalha com manutenção de máquina. Rebimboca na parafuseta lá que chama, a mola, sei lá, o carburador nem existe mais. Mas a bateria da máquina, tudo é uma questão de inglês técnico para você também, né? Isso. Pra você ter uma ideia, quando é um inglês muito técnico, porque né, de caminhão em inglês. Claro que eu sabia, caminhão a gente se fala carreta é truck, mas aqui a gente fala semi-truck, semi-trailer. Para a coletadeira usa combine. Se você pesquisar combine, na tradução vai ver que é combinação, mas aqui eles falam combine. Então, essas coisas você vai pegando no dia a dia. Que se eu estivesse no Brasil fazendo um curso de inglês, jamais ia pegar, porque não estudo essas coisas. É inglês técnico, é inglês de trabalho. Mas isso é para o dia a dia, eu acho que em todas as profissões, até quando você é novato numa profissão, né, no meu caso, jornalista, aqui no Brasil mesmo, o que é lead, o que é rodapé, o que é isso, o que é nota, sabe? Então as pessoas no dia a dia vão aprender os termos técnicos, mesmo muita coisa que a gente não vê na faculdade ou nos cursos que a gente faz. O importante para a pessoa que quer uma oportunidade de emprego fora do país é começar no básico. Mesmo sem inglês, é possível ir para os Estados Unidos trabalhar numa fazenda? Sim, é possível ir para os Estados Unidos trabalhar numa fazenda. No caso do Elias, ele está no norte do país. Mas existem muitas fazendas no sul dos Estados Unidos, onde a concentração de espanhóis é maior, onde a necessidade de inglês não é tão grande. Correto, Elias? Correto. No sul dos Estados Unidos tem uma comunidade que fala espanhol muito grande, né? Texas, Novo México, Arizona, Flórida. E tem pessoas que não estão aqui nos Estados Unidos, não falam inglês e só falam e se viram muito com o espanhol. Porque nesses estados predomina o espanhol. E nessas tem muitas fazendas que contratam muito pessoas que falam espanhol. E o português é muito similar ao espanhol. Então, talvez nessa parte não seja tão necessário inglês. Eu recomendo que tenha inglês, né? Mas no norte é o inglês. No norte dos Estados Unidos é o inglês. Sem dúvida, a gente tem que lembrar que essa cultura, né, a espanhola no sul dos Estados Unidos é muito maior. Agora, você que está pretendendo buscar essa vaga de trabalho nos Estados Unidos, é o que Elias está falando, ele já tem experiência nisso, o básico do inglês é necessário. Por isso também a agência MTV oferece os cursos básicos de inglês para você que quer ir trabalhar numa fazenda nos Estados Unidos, ou como babá, cuidadora de idosos, enfim. Tem o curso básico de inglês para você, de qualquer idade, começar a falar essa língua que vai te abrir portas nos Estados Unidos. Falando ainda de fazenda de visto H2A, as pessoas podem, com esse visto, levar familiares nesse período de 3 anos que fica nos Estados Unidos? Como que é isso? A legislação permite? Teria uma acomodação? Como que é isso? Você sabe? Permite, a legislação permite que o familiar traga a sua esposa, o seu cônjuge e filhos menores de 21 anos com visto H4. Se eu não me engano, as crianças têm direito à escola, mas o visto H4 não permite que a pessoa trabalhe, o cônjuge trabalhe. Entendi. E aí, e a acomodação para a família, como que funciona? De acordo com o que eu sei, é pela responsabilidade da fazenda, do empregador. Esse daí ele tem que fornecer. Tá. E você sabe, conhece alguém nesse sentido que levou a família junto nesse período de trabalho nos Estados Unidos? Que está aqui nos Estados Unidos ainda não. Mas tem casos que eu já ouvi.
porque é lei e normalmente os americanos cumprem o que está na lei. Entendi. Bacana. Tem muitas mulheres, você conhece casos de mulheres que trabalham aí, que vão sozinhas, como que é isso? Em relação às mulheres, rapaz, eu não conheço nenhuma pessoalmente. Quando eu estava no Chile, eu ouvi de uma amiga minha que que eu conheci lá, que ela me falou que tinha uma menina que estava tentando o visto H2A. Então, tem mulheres com o visto H2A nos Estados Unidos. Não é só exclusivo para o sexo masculino, é exclusivo para a pessoa que quer trabalhar na atividade agrícola, independente se é mulher ou homem. Então, tem mulheres trabalhando aqui com a visto H2A. Talvez ela vá para uma floricultura, vai trabalhar mais na horticultura, talvez ela não venha para uma fazenda de máquinas. Mas tem mulheres aqui trabalhando com visto H2A. Mas mulheres brasileiras que vão aí com a cara, com a coragem e só a bota. Provavelmente deve ter muitos brasileiros aqui também, as brasileiras com H2A. Porque um visto é muito fácil, né? Como eu falei, é muito fácil conseguir nessa parte. Depois que eu acho que o nível de rejeição de um visto desse daí é zero. Não tem a não ser que o empregador tenha cometido um erro ou a pessoa tenha cometido um erro muito grande na hora de preencher o formulário. Mas é difícil de negar um visto desse, é muito difícil. Como é o preenchimento desse formulário? Que é uma questão também que as pessoas têm muita dúvida. Como que é? Como que funciona isso? O formulário DS 160, né? Esse DS 160 você vai pagar aí $190, é muito fácil de preencher, você vai colocar suas informações, você vai colocar o número da petição, lá você coloca que visto que você está querendo, e daí que é o H2A, depois lá no final ele vai pedir um número de petição, depois tem que levar, é muito simples de preencher. Caso a pessoa não consiga preencher, eu sugiro que ela contrate alguém que sabe fazer isso. Porque, para mim, como eu tenho conhecimento em inglês, foi fácil, né? Agora, a pessoa que não consegue, não tem conhecimento, é melhor contratar alguém. Mas é muito simples. Muito simples. Me repete o nome desse documento. Como é o nome desse documento que você falou? É DS 160. Ah, entendi. E isso, normalmente, você pede como? Através do consulado ou do empregador? É mesmo? Não, a DS 160, você entra no site do consulado do país que você está e você você cria uma conta ali online e vai fazendo. Entendeu? Entendi. E o preenchimento dessa ficha demorou quanto tempo para você? Você tem que pagar. Se eu não me engano, o preenchimento da DS, você tem até 30 dias para preencher, senão ela zero. Mas, rapaz, eu acho que umas 3 horas você consegue fazer tudo ali, no máximo. E você conheceu muita gente que precisou de assessoria? Você conheceu muita gente que precisou de assessoria para esse preenchimento? Pessoas que já têm conhecimento disso? Você conheceu essas pessoas? Eu acredito que quem precisou ou precisa de assessoria é normalmente estudantes, né, nessa parte. Mas, no meu caso, eu não precisei porque eu já tinha feito uma vez e é muito simples, é muito didático. Só que nem eu falei para você, é muito relativo. Como eu tenho inglês, eu consigo preencher. Se a pessoa não tiver nada de inglês, ela vai conseguir preencher, porque tem umas coisas que são tudo inglês. Mas é muito simples preencher. É um preenchimento 3 horas ali com calma, tem que preencher, tem que rever, porque depois que pagar não tem que fazer. Entendi. Maravilha. Agora vamos falar do seu projeto, né? As pessoas também se inspiram nas pessoas que têm projetos. Você é a segunda vez que está nos Estados Unidos e diz que não pretende ficar muito somente aí nessa fazenda em Minnesota. Quais são os seus planos, na verdade? Rapaz, eu estou estudando inglês. Depois que eu entrei aqui, eu acho que com um mês de trabalho, eu recebi um olheiro de uma grande empresa nos Estados Unidos, porque eu estava aqui. Ele me ofereceu algumas propostas, mas como eu contrato de trabalho no momento e eu preciso melhorar meu inglês, eu não tenho coragem de sair daqui neste momento dessa fazenda, por causa que eu preciso de inglês. Não adianta eu tentar dar um passo maior que minha perna. Não adianta eu sair daqui para
querer ganhar mais se não tem inglês, entendeu? Os meus projetos é ficar nessa fazenda o ano que vem, no máximo mais uns 2 anos, e depois eu quero conseguir o Green Card, porque eu não quero voltar para o Brasil. Eu quero ficar aqui, trabalhando aqui, devido a algumas coisas que eu gostei desse país, e eu preciso obter o Green Card. Talvez, se aprovar uma lei, mas só vale para quem está com H2A neste momento, ou para quem não nem só para quem está com H2A. O governo democrata quer fazer uma lei, já foi aprovado esses dias atrás, agora foi aprovado eu esqueci o nome em português, mas está sendo aprovada uma lei. O governo, dia 15 de 16, mas ele vai votar essa lei. Ele precisa de 50 votos democratas, porque o Congresso americano tem 50 democratas e 50 republicanos. E nessa lei, se caso empatar, a vice-presidenta ou vice-presidente desempata, que é a Kamala Harris, que é democrata. Então, o governo, ele quer dar uma cidadania não, ele quer dar uma residência permanente para as pessoas que trabalharam durante a pandemia. Ele enxerga as pessoas assim, ó, enquanto o americano estava lá pedindo comida, os imigrantes estavam se expondo, estava lá se expondo ao Covid. Ele quer dar uma residência permanente. Como eu trabalhei na pandemia ano passado, e neste ano estamos em pandemia, se aprovada a lei, talvez eu tenha uma chance de eu obter o Green Card. Ela vai ser votada dia 15 de setembro e vai passar pela Câmara, que é a Câmara dos Representantes, até 1º de outubro o presidente assina. Eu espero que passe, que talvez eu consiga obter o Green Card, com alguns requisitos. Se caso eu não conseguir, eu preciso achar um outro tipo de visto, normalmente um chamado visto EB3. É um visto de trabalho. Eu tenho que achar uma pessoa para me patrocinar nesse visto. Não sei se a Fazenda vai querer me patrocinar. É um visto que tem que ter paciência, porque ele é demorado, leva mais ou menos 2 anos. Depois, a partir que você aplica para você obter esse visto, é um visto de Green Card direto. Esse visto tem que provar que o empregador tem condições de pagar o funcionário e tem que oferecer um trabalho full-time. Um trabalho, então, não sazonal, um trabalho direto. Entendi. Entendeu? Então, E isso é a minha ideia. Eu ainda não sei como que eu vou, se o meu patrão vai me patrocinar. Se ele não me patrocinar, eu vou procurar uma pessoa que me patrocine ou procurar uma agência para fazer esse meio de campo. Mas não agora, no momento. Tá, entendi. E aí você pretende continuar nos Estados Unidos, já teve propostas, é aquilo que você estava falando, né? Você está aí trabalhando, né? E apareceu uma outra proposta. O pessoal que está acompanhando a gente há bastante tempo, já mais de 40 minutos, eu estou falando com Elias Siqueira Júnior, paranaense, da cidade de Tibagi, no interior do estado do Paraná. Ele que é um dos únicos, um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a conseguir o visto H2A nessa temporada para ir trabalhar em fazendas nos Estados Unidos. Meu nome é Eric Santana, fique com a gente porque a partir de agora o nosso querido Elias Siqueira Júnior vai nos contar exatamente como é o relacionamento dele com os patrões. Outra dúvida que existe frequentemente os patrões são legais, as pessoas são bacanas, respeitam as leis, os horários. Você já disse que nesse tipo de fazenda, onde tem maquinário, colheitadeira, tratores, etc., não tem muito tempo, né? Você tem que ser pau para toda obra. Mas como é a relação com os seus patrões aí? Eu tenho uma relação boa com o meu patrão. Eu vou explicar a estrutura familiar aqui. O meu patrão é um senhorzinho de 72, 73 anos de idade. Ele tem um filho ali em torno de uns 50 e pouco, 50, e tem um neto de 22, que começou junto comigo. Então, quem trabalha na fazenda é eu, o neto, o filho e o dono. O filho e o dono são... O filho e o dono, eles têm... O filho, ele tem uma parte da fazenda, ele tem fazenda dele também. Então, é uma sociedade pai e filho. Então, tem 2 empregados. E eles trabalham no serviço pesado também. A minha relação com eles é muito boa. Nunca tive nenhum problema com eles. Para você ter uma ideia, eu almoço quando estou trabalhando, todo dia na fazenda, na casa do meu patrão, na mesma mesa.
Meu patrão é um cara super de boa nessa parte. Também ele é uma pessoa muito conservadora, ele é um fanático, então, mas ele respeita as leis. É uma pessoa que obedece ao que está na lei. Tanto que ele tem dia que ele não deixa trabalhar mais, porque ele tem que pagar a hora extra e ele prefere economizar, ele não deixa trabalhar mais e às vezes eu trabalho menos, mas depende da temporada ele existe. O convívio com o americano é um pouco diferente nessa parte, né? Porque quando eu já trabalhei no Brasil em uma fazenda, o patrão nunca, como que eu posso te dizer, fazendas grandes do Brasil, o patrão nunca trabalha no serviço braçal ali no dia a dia. O patrão normalmente tem um gerente, tem uma pessoa que supervisiona, e aqui não, aqui o dono faz todas essas coisas. Tudo, tudo, tudo. Que legal. Agora, para a gente ter uma ideia, o pessoal que trabalha no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, Minas Gerais, com fazendas mesmo, Mato Grosso, né, no interior de São Paulo, são 5.000 hectares a fazenda que você trabalha. Em média, você sabe me dizer a produtividade de soja, por exemplo, dessa fazenda? Só para a gente medir um pouco o esforço, o trabalho que é. Rapaz, eu não sei dizer para você, porque como que eu posso te falar? Aqui a gente não usa hectares, né? A gente usa outra unidade de medida que é acre. Aqui a gente não usa saca por hectare. No Brasil, a gente colhe 3.000 quilos por hectare. Aqui a gente não usa essa taxa, né? Essas unidades de medida. Aqui a gente fala por bushel. Mas o que eu posso te salientar é que, rapaz, é muitas carretas que saem do campo. E os silos aqui são silos gigantes. Tem, se não me engano, 16 silos. Tem 8 silos grandes. E tem mais uns 8, 9 médios. São silo aí de 60 a 50 mil bushel. É grande, é grande. Assim, para a gente ter bastante trabalho, a produção é grande, são poucos funcionários que a fazenda tem, você falou 4 ou 5 pessoas aí no máximo, uma grande quantidade de trabalho, não é isso? Uhum. Né? E agora me explica assim, nos Estados Unidos, como funciona a fiscalização? Geralmente tem o Ministério do Trabalho, ou regionalmente aí tem alguma fiscalização na fazenda? Rapaz, a priori é para ter uma fiscalização do USDA, que é o Ministério da Agricultura, na Fazenda, e também do Ministério do Trabalho. Mas aqui na Fazenda nunca bateu fiscalização, mas se chegar uma fiscalização, aqui é tudo certinho. Quando eu cheguei para cá, eles se vierem fiscalizar, eles vão fiscalizar o alojamento, porque o alojamento tem que estar de acordo. Então, provavelmente, isso acho que cabe ao Ministério do Trabalho, mas o americano, normalmente, ele cumpre a lei. Né? Ele cumpre a lei, porque se ele não cumprir, ele leva multa. E dependendo da multa que ele pode levar, se for a primeira, não sei, mas se for a segunda, a terceira, aqui as multas normalmente vai subindo. E dependendo da multa, ele pode até bloquear uma fazenda essa empresa de contratar mão de obras estranha. Então, o americano cumpre a lei. É muito difícil de você ver uma pessoa reclamando que o americano não cumpriu a lei. Entendi. O que está no contrato é cumprido. Maravilha. E nas horas de folga, o que você faz aí? Rapaz, eu estou fazendo MBA em agronegócio na USP, então eu estudo MBA e também estudo inglês. Às vezes vou para a cidade fazer algumas compras, né? Mas eu não fico... Quando eu cumpri o meu contrato de trabalho, eu tenho 30 dias de férias aqui nos Estados Unidos que eu posso viajar. Então, eu não viajo nessa época. Agora, eu não faço nada dessa parte de lazer. Eu vou fazer lazer lá em janeiro, que não tem nada para fazer aqui. Eu tenho 30 dias para viajar dentro dos Estados Unidos. Então, eu aproveito esses 30 dias para me viajar, tipo umas férias, dentro dos Estados Unidos. Daí eu tenho que sair do país. Meu caro Elias Júnior, o nome de repórter e apresentador da Band, Elias Júnior e a cara do Neymar, segundo a nossa audiência. Me diga, que conselho você daria à pessoa, ao trabalhador que quer sair do Brasil e trabalhar em fazendas nos Estados Unidos?
O meu conselho, eu acho que já falei nesse vídeo, é que sabe um pouco de inglês, pelo menos o básico, sabe se comunicar em inglês. É fundamental. Chegando aqui vai ser inglês, e não vai ser o inglês que você aprenda no cursinho. Vai ser um inglês com nativo, inglês falando palavras técnicas. Para o americano falar alguma coisa, esse aqui, para ele é fácil falar uma coisa e ele pensar que você entende, às vezes você não entende. Então você tem que ter um pouco de inglês. Eu recomendo que saiba um pouco de inglês, pelo menos o básico ali. E o cuidado com a documentação? A documentação é simples, né? Porque depois que é aprovado, se for aprovado, normalmente o fazendeiro vai fazer essa petição, ou ele vai contratar uma empresa que não vai errar. Agora, se a pessoa realmente tem dificuldade, contrata uma agência para fazer a parte da DS, os preenchimentos ali. Que tome nota, porque se errar ali, tem chance de ser reprovado o visto. Entendi. Maravilha, maravilha. Daqui para frente você tem muito trabalho, né? Você tem muita coisa para fazer ainda nessa fazenda no norte dos Estados Unidos que planta trigo, soja e milho. Vamos dizer, amanhã ou segunda-feira, você vai estar de folga? Tem folga? Uma folga na semana ou não? Nesse período nem folga tem. Dificilmente tenho folga durante a semana, mas já tive uma folga um dia que o cara viajando não tinha nada que fazer, mas não foi antes. Mas o período da fazenda que é ocupado é esse período agora. O período da colheita. A colheita não tem horas. Se for preciso, eu vou falar da minha experiência no passado. Eu pegava às 6 da manhã, largava às 10 da noite. Eu trabalhei 21 dias seguidos, sem parar. Eu só parei no 12º dia, no 22º dia, porque choveu. Entendi. Então, trabalho pesado, na época de colheita, mas compensa. Agora... é trabalho pesado, mas compensa. São 20 horas, são 16 horas, né? E aí você faz a multiplicação de 14 por dólar, 14 dólares por hora, aí você vê quanto deu. E agora, a fazenda, ela vai entrar na parte mais ocupada agora no mês de setembro, que provavelmente mês de setembro e mês de outubro vai ser muito ocupado. A gente terminou de colher o trigo, acho que foi sábado. Essas áreas de trigo, aqui nos Estados Unidos, no norte, onde eu estou, a gente não faz plantio direto. Tá. Então, essa palha que foi colhida vai ser... se não me engano, em poucos acres, vai ter que usar o tisoplau. O tisoplau é tipo uma grade que cultiva e revira o solo. Por que a gente faz isso? A gente vai entrar a colheita da soja. A gente vai colher a soja e vai ter que entrar com o tisoplau. Vai chegar o milho lá em outubro, vai entrar, colher o milho, vai ter tisoplau. É feito revolver o solo, porque a palhada, ela segura a neve. Ela faz a neve decompor mais tarde. Aqui vai começar por mês de setembro, já tem neve. Ela começa, ela para. No mês de outubro começa a realmente nevar. Então tem que revolver tudo esse solo. Agora vai começar um período em setembro, falam, vai ser um período muito, muito trabalhado, porque vai ter que revolver o solo. Tudo que foi colhido vai ter que ser... Todos esses campos vai ter que ser revolvido por causa disso, para que o processo de decomposição da neve lá em março, abril, às vezes maio, se torne mais rápido. Se tiver palhada, não consegue se decompor e também não atrasa muito o plantio. E se atrasar o plantio, como a fazenda é grande e tem poucos funcionários, ela não consegue plantar esse campo, entendeu? Entendi. Agora é o período mais ocupado da fazenda que vai... Você que entrou nesse vídeo para saber um pouco mais sobre o visto H2A e trabalhar numa fazenda nos Estados Unidos, está tendo uma aula de agronomia aqui, de plantio, colheita, adubação, fertilização da terra, com o nosso engenheiro agrônomo Elias Júnior Siqueira. Elias, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo seu papo, muito obrigado pelo seu tempo. Você que está numa fazenda no norte dos Estados Unidos, foi um dos primeiros brasileiros nessa temporada a conseguir o visto H2A para trabalhar em fazendas no setor agrícola nos Estados Unidos. Passou um perrengue, nada nessa vida é fácil, não é verdade? Teve que sair do Paraná, ir para Santiago do Chile conseguir esse visto. Ficou 50 dias lá, pode entrar no país, não pode, barreira sanitária para todo lado.
conseguiu chegar em Minnesota, perdeu o plantio, mas conseguiu assumir o seu posto de trabalho, está aí há mais ou menos 6 meses executando esse trabalho, ganhando em dólar, atingindo os seus objetivos, continuando a estudar, continuando a batalhar, né? Fazendo amizades, fazendo contatos, aumentando a sua rede de contatos, network aí nos Estados Unidos e sonhando com um futuro melhor para você e para sua família também. Muito obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. A agência MTV encontrou o Elias, né? Ele não faz parte da nossa gama de clientes, de agenciados, mas a gente encontrou Elias justamente para levar a você que está interessado em fazer parte do nosso time de clientes, saber mais da rotina das pessoas que trabalham no setor do agronegócio, no setor das fazendas nos Estados Unidos e saber ao vivo como a pessoa que está trabalhando lá, né, a experiência real dessas pessoas, onde elas moram, o que elas comem, como é a relação com o patrão, qual é a relação de benefício, salário, etc. e tal, para você entender um pouquinho mais. Espero que essa missão tenha sido cumprida. Obrigado, Elias, pelo papo. Fica com Deus, ótimo trabalho aí e siga seus sonhos. Mais para frente a gente vai conversando quando tiver mais novidades, justamente quando o Congresso americano votar essa lei em setembro que permite dar o visto green card para grande parte desses imigrantes que trabalharam durante a pandemia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo contato, tá bom, Eric? Beleza. Ótimo trabalho para você, Elias. Fica com Deus. Abraço. Abraço.